Fala, papito. Papai, eu muito te amo. Papito, fala, papito. Papito, fala, papito. Sabe aquela frase que a gente repete sempre por aqui, que presença cura? Pois é, hoje a gente vai falar de uma profissão que transforma essa frase em método, em prática e em ciência. Uma profissão que olha para a infância como um lugar onde tudo começa, que entende que brincar não é só brincar, que vínculo não é detalhe, que o toque, o colo, a escuta e até a forma como a gente fala com um bebê moldam o que ele vai ser lá na frente. Essa profissão é a terapia ocupacional. E se a gente parar para pensar, quantos pais e mães, diante de um diagnóstico, de uma limitação, de um nascimento precoce, ou até da correria da rotina, não se sentem meio perdidos? Quantos carregam medos, o medo de não dar conta, medo de tocar o filho, medo de errar? A terapia ocupacional entra justamente aí, como ponte entre a ciência e o colo, entre a técnica e o afeto. Ela ensina que a parentalidade não começa só em casa. Ela começa no hospital, na UTI, na primeira hora de vida. E ensina também que cuidar do desenvolvimento não é sobre apressar passos, mas sobre respeitar o tempo deles. Não é sobre consertar, é sobre acompanhar. Não é sobre corrigir, é sobre fortalecer. Hoje, o papo é sobre isso, sobre como a terapia ocupacional nos ajuda a olhar para a infância com mais atenção, mais cuidado e mais amor. Porque se a presença transforma, a ciência confirma e o amor é o que cura. Meninas, sejam muito bem-vindas a mais um Fala Papito. Obrigada. Feliz demais de estar por aqui. De novo. Segunda dose. E aí, Marília, primeira vez, né? Primeira Então vez. vamos começar. Vou apresentar a Marília primeiro. Pode ser? Pode ser. Marília Rego, terapeuta ocupacional, pós-graduanda em TO neonatal. Ela gosta de dormir, mas também gosta de aprender. Ela assistiu Friends somente 5 vezes, todas as temporadas. É apaixonada por estudar, conversar e acolher as famílias em momentos desafiadores. Defende a presença da família no cuidado neonatal, a humanização das rotinas hospitalares e o papel da TO como ponte entre a equipe de saúde e os pais. Atua também na área de desenvolvimento infantil, ajudando crianças a alcançar seu potencial motor, social, cognitivo e emocional. Perfeito. Arrasou. Fiquei chocada com... Descrevesse Foi bom, melhor foi do bom? que eu poderia descrever. Isso é bom quando a gente escuta, né, de outra pessoa, né? Com certeza. Exato. Tá bom. Letícia Polinário, terapeuta ocupacional e mãe da Eva, de 6 meses. Hoje eu não vou fazer a piadinha da música. Oxi. Influenciadora, infoprodutora e exímia pintora de cerâmica. Por sinal, ela vai fazer uma cerâmica aqui para eu falar para Pito. Pois é, promessa, foi promessa. Faz parte. Dê uma pausa na rotina de atendimento para focar nesse acompanhamento, nesses primeiros meses da filha. Isso. E descobriu aí uma realização ainda maior, ser mãe. Hoje, reflete sobre como a maternidade transformou sua forma de ver o mundo e até a sua própria profissão. Tanto é que você fala sobre essa rotina de uma mãe TO, né? Como é ser mãe e especialista ao mesmo tempo e sobre a diversificação do trabalho dentro da terapia ocupacional. Perfeito. É isso aí. Vamos Muitas embora? coisas para conversar. Sim. Muitas Vamos lá. coisas, muitas coisas. E a gente primeiro, e aí até para vocês me ajudarem e ajudarem as pessoas que estão assistindo a entender o trabalho do terapeuta ocupacional, né? Da terapia ocupacional. Que às vezes vai, TO, mas não sei o que é, não sei o que é que faz. O que é, como é que vocês escolheram isso? Como é que isso se tornou parte da vida de vocês? Exato.
Vamos lá. Eu sempre puxo muito pela palavra, né? Terapia ocupacional. Quando a gente pensa, por exemplo, na psicologia, é o estudo da mente. A fisioterapia é aquele profissional que lida com o físico, com o movimento. E a terapia ocupacional, como o nome diz, é a profissão que vai olhar e vai ter como seu principal objeto de estudo as ocupações. Aí a gente vai para a segunda pergunta. E o que são ocupações, né? Ocupações são atividades significativas para um sujeito. Que pode ser esse sujeito, né, esse indivíduo, um bebezinho, que é o caso de Marília, que Marília trabalha muito focado nessa parte neonatal, então pode ser um bebê ou pode ser um idoso também. Hoje a gente vê um crescimento da TO muito forte dentro da área da infância, mas é importante a gente lembrar que a TO ela não atua somente na infância. A TO vai atuar aonde tiver dificuldade na ocupação. Então, vamos dar um exemplo para ficar mais fácil, né? Uma criança, por exemplo, que tenha síndrome de Down. Essa criança, ela pode ter dificuldade por conta de uma coordenação motora, uma hipotonia, de pegar numa colher, por exemplo, levar até a boca e fazer essa refeição sozinha. Ou então a integração bilateral de conseguir juntar garfo, faca, unir esses dois utensílios e levar até a boca. A TO foca nisso, porque isso é uma ocupação, isso é uma atividade significativa, uma atividade do dia a dia. Então, tudo que envolve essas atividades, a TO está presente. E não só criança. Então, por exemplo, um rapaz de 35 anos sofre um acidente de carro, perde o movimento da mão. Aí o fisioterapeuta, do braço, o fisioterapeuta vai olhar e vai pensar o quê? Esse cabo precisa voltar a estender o braço, flexionar, abduzir, aduzir, rotacionar. E vocês vão A ter TO dar vai função para pensar, aquilo. eita, que esse Pra cabo que vai vai ter ter- dificuldade agora de de- pentear o de cabelo, escrever, abotoar, exato. escrever, Exatamente. fazer a própria barba. Então, a gente sempre vai pensar na funcionalidade, no envolvimento dessas ocupações. E ocupações a gente tem um monte, e brincar é uma delas, né? Que é uma ocupação importante para a infância, mas a gente tem muitas outras, né? Atividade de vida diária, instrumentais de vida diária, sono, descanso, trabalho. Então, qualquer coisa que pode, por exemplo, influenciar no trabalho. A gente faz essa habilitação e reabilitação de pessoas também, enfim. É uma profissão tão linda, tão complexa, grande, que abrange tanta coisa. Marília, quer completar alguma coisa? A gente já pode terminar o programa agora, porque depois disso aí a gente já não, Não, mas já, foi já perfeito. Deu resolveu pra fazer entender? Mas é Você porque- entendeu? Sabe Cara, explicar agora o que é TO? super, velho, Mas é super. porque- Eu só quero saber o que é hipotonia. A gente... eita. É porque foi um termo Foi um técnico. desculpa. Mas foi Foi o um único, termo o resto deu pra técnico. entender tudo. É um tônus mais flácido, né? Não é um... É um tônus... Eita. Não, mas tudo bem. Tônus, o vamos que é deixar, não, tônus? vamos deixar uma coisa mais coloquial mesmo. É quando a criança ou a pessoa tem uma estrutura mais Molinha. É porque é péssimo, assim, pro profissional de Sei, saúde tudo falar bem, eu molinha. entendi. Molinha. Mas pra é entender- importante para que as pessoas Isso. entendam. Para um pai que Exato. tá assistindo, né? Por exemplo, quando a gente pega, às vezes, crianças com paralisia cerebral Isso. que tem uma hipertonia, ou seja, exatamente. Rigidez. Exatamente. Uma rigidez Assim. muscular. Então, a criança que é mais rígida, que tem dificuldade de fazer esses movimentos. Exato. E a maioria das vezes, o exemplo que eu dei, né? As pessoas que têm síndrome de Down, os bebezinhos que a gente pega, as hipo. crianças, eles têm uma hipotonia, ou seja, é um tônus realmente mais É molinho, baixo. É, molinho. baixo, né? Mais flácido. E aí a gente precisa trabalhar para fortalecer esse tônus no geral, né? Eu tenho uma explicação que eu acho que faz parte da formação da TO. Deveria ter uma cadeira para explicando a terapia ocupacional, porque você precisa sair da faculdade craque. Exato. Porque assim, o que tu faz? Eu sou terapeuta ocupacional. O que é? E aí, Exato. durante a graduação, não sei, acho que tu também teve, mas durante a graduação, eu acho que é um dos maiores pânicos, assim, do aluno. Como é que eu vou explicar? Exato. Não, como é que eu vou explicar? E aí, lá principalmente no hospital, eu tenho uma forma de explicar que eu acho que funciona bem. Normalmente, a gente associa a ocupação a trabalho. Não sei se vocês já assinaram algum daqueles formulários, né? Qual a sua Qual a ocupação? ocupação? A gente Isso. normalmente associa a ocupação. Sou TO, sou enfermeiro, sou psicólogo. Mas na terapia ocupacional, a ocupação são as atividades do dia a dia que o Lele falou. Então, é tudo que a gente faz. Tomar banho, comer, dormir, descansar, socializar, isso aqui. São atividades do dia a dia que a gente precisa fazer. É o que ocupa o tempo do dia da pessoa, né, Exato. do indivíduo, né? E aí, pode as ser. ocupações... Pode ser e pode não ser, porque também tem isso. As pessoas confundem muito o termo ocupacional com ocupar. Isso, com ocupar. Inclusive, teve uma novela que saiu aí que a menina tava fazendo compras e disse, eu tô fazendo minha terapia ocupacional. Ok, fazer compras é uma atividade instrumental de vida diária.
faz parte das atividades que você faz. Sair para comprar um pão, isso é super significativo, por exemplo. Tem idoso que é regime. Todo dia Exatamente. tem que sair, comprar seu pão. Isso é significativo para ele. Mas a ocupação em si não está ligada em ocupar tempo. Tipo assim, ele vai fazer terapia ocupacional, vai ficar ocupando com alguma coisa. Não. A ocupação que a gente fala são realmente esse Entendi. conjunto de atividades que a gente faz no dia a dia. No Entendeu? exemplo da menina lá, é como se ela estivesse usando aquele momento, ocupando aquele tempo, como se fosse uma terapia para ela, né? Exato. Não tem Não nada é a ver isso. com o contexto que vocês estão Exatamente. explicando. Eu acho que Exato. se parece com quando eu tô conversando com uma amiga e digo que eu tô fazendo terapia, né? E aquilo não é Exato. terapia, Não é é uma terapia. conversa. Então, por exemplo, fazer compras hoje é, por exemplo, objetivo de sessão. É um adolescente de 15 anos que tem transtorno do espectro autista, por exemplo, e não consegue ter habilidades suficientes para sair da sua casa, chegar, por exemplo, no supermercado, estar com a lista de compras lá, preciso comprar laranja, melão e maçã. E com essa lista ele não consegue saber o que fazer dentro do supermercado, para onde eu vou, o que eu procuro, eu pego o saco, abro o saco. Então, toda essa parte a gente faz. E isso seria terapia ocupacional. Exatamente. Né? É diferente da menina que E a tá indo lá gente para pega comprar tanto a comida. parte cognitiva, né, dessa parte processual de entender essa lista de compras, processar o que é que eu vou fazer, como a parte motora, como é que eu abro esse saco, o que é que eu pego, boto aqui, usar cartão de crédito, dinheiro, relação com troco, enfim. Então, é isso, né? Não é o ocupar em si, mas é utilizar aquela atividade como algo Exatamente. significativo Massa. no dia a dia. Tem uma coisa, Marília, que é engraçada, que assim, eu sou engenheiro de produção, de formação, né? E eu sempre sofri com isso também, porque ninguém sabe até hoje o que é que o engenheiro de verdade, produção eu faz. Eu sei, É eu fiz uma verdade. cara assim, mas eu não... Tipo assim, e acontece muito isso, então eu te entendo quando alguém Você pergunta produz isso. coisas. Você faz o quê? Porque todo engenheiro faz alguma coisa, né? Sei lá, civil constrói, mecânico mexe no motor, elétrico, Exatamente. produção, produz. Faz o quê? Produz o Produz. quê? Produz o quê? Aí fica sempre esse limbo, né? Existia. Exato. Aí você cria uma forma de explicar. Eu Exatamente. lembro que isso me marcou também. Mas eu quero perguntar uma coisa para vocês. Vocês não me responderam como vocês chegaram na terapia ocupacional. Como foi essa escolha? Quer começar? Resumidamente, eu segui por causa dela. Boa, então... Aí ela bom, conta a Eu história dela. peguei. Então, eu conheci a TO através de uma pesquisa que eu fiz no Google. Profissões que trabalham com pessoas com deficiência. Foi essa a minha pesquisa. Porque eu sempre tive uma paixão muito grande. Sempre gostei muito de estar. Por exemplo, quando eu era pequenininha, eu estudava numa escola que não era uma escola inclusiva, era uma escola que integrava. Tinha pessoas com deficiência, mas elas estavam separadas da gente. Então, a gente estava num andar, essas pessoas estavam em outro andar, em outra sala de aula, enfim. Mas eu tinha um certo contato. E aí, enquanto outras crianças morriam de medo de uma cadeira de roda, eu amava, achava maravilhoso. Queria estar com a pessoa em cima da cadeira de roda, andando, rodopiando na escola. Então, sempre foi algo que me atraiu muito. Eu sempre tive essa paixão desde sempre mesmo. E aí, quando eu fui, né, ficando maior, e aí, o que é que eu vou ser quando crescer? Eu pesquisei no Google, profissões que trabalham com pessoas com deficiência. Aí, vi lá, físio, psicólogo, fonoaudiologia. Aí, terapia ocupacional, que é isso? Eu nunca ouvi falar. Peguei o nome terapia ocupacional, joguei no YouTube, terapia ocupacional, e achei um vídeo de Ana Leite, que é uma terapeuta Sim. ocupacional de referência que a gente tem aqui, explicando o Karatê-O. E ela explicou assim, de uma forma tão... porque essa pessoa vai ter dificuldade, por exemplo, de tomar um banho. É uma coisa tão simples tomar banho. Simples pra quem? Tomar banho é tão complexo. Tão complexo. Imagina tu não conseguir tomar banho sozinho. Tu precisar de alguém pra te dar banho. Imagina tu ter o poder de trazer autonomia pra uma pessoa que não conseguia, agora vai conseguir a partir do teu trabalho. Eu disse, meu Deus, é isso que eu quero fazer. Amei, é isso que eu quero fazer. Aí decidi fazer TO, né? Por conta disso, a família ficou assim, Isso é o quê, mulher? Tu vai passar fome? Passar fome. Ah, não, Né? até o sexto Porque- período, eu tenho certeza. Assim, era algo que hoje a gente já tem uma visibilidade muito maior, mas quando eu entrei na faculdade, não tinha, né? Então, assim, meu Deus do céu, o que é terapia ocupacional? E hoje eu chego a me admiro, porque quando eu tava na faculdade, sempre perguntam, o que é que tu faz, terapia ocupacional? Eu dizia, ai, que saco, vou ter que explicar o que é. Hoje, eu já me surpreendo. Tava comprando uns brincos, aí eu cheguei, tava conversando com a dona da loja, ela disse, e você é o quê? Aí eu
terapeuta ocupacional. Ela, que legal! Aí eu, oh, meu Deus, ela sabe o que é TO. Tipo assim, eu chego e fico surpresa. Porque hoje a gente tem Tem gente esse que reconhecimento sabe. de pessoas que já sabem o que é TO e eu não preciso explicar. Eu acho Exatamente. arretado. E aí foi quando Lila tava querendo Eu tava querendo e eu psicologia. tava lá. TO. Pra que Exatamente. psicologia, mulher? E o Vai fazer interessante, TO. e o interessante é que, na verdade, pra você ver, né, como as coisas funcionam, como Deus vai fazendo, né? Porque, na verdade, a TO era, na verdade, o que eu queria fazer. Porque eu queria seguir pela psicologia para uma área que era mais... justamente as alterações neurológicas, as repercussões que a criança, ou enfim, o indivíduo vai ter. E eu entrei em TO, assim, eu achei o famoso filme da Nízida Silveira, Nízida né? Silveira, isso. Maravilhoso, que é assim... O Coração da Loucura. Esse filme, quem não assistiu, assista. Quem quer fazer TO, assim, pra mim é filme básico pra assistir. E aí, eu assisti o filme, achei incrível, fiz vestibular, consegui, passei. E eu lembro que eu ainda fiz assim, eu vou, experimento, vejo como é. Se eu não gostar, eu saio e vou pra outra. Oxi, acho que na primeira semana eu fiz, é isso mesmo. É isso que eu quero. E é muito isso, assim. A gente tem visto mais reconhecimento sobre a TO, principalmente das pessoas que precisam, né? De mães que veem a diferença do filho, ou de pessoas mesmo que têm terapeutas ocupacionais e veem que elas conseguem hoje tomar uma água, né? Isso aqui é um movimento tão simples pra gente, é automático. Mas a beleza da TO é isso, é que a gente vai no mínimo e vai no trabalho de formiguinha, dependendo do paciente, para ele conseguir só isso aqui. Eu não estou falando nem de levar na boca e tomar, é só isso aqui. Exatamente. Sabe? Só pegar. Esse detalhezinho. E isso eu acho que encanta, assim, e conquista muito facilmente as pessoas. Por isso que ficam, é a profissão mais linda do mundo. A gente é suspeita, mas É mesmo. mas é mesmo. Mas eu acho que tem uma questão até geracional em relação ao TO, porque hoje em dia a gente tem... É mais fácil você ver pessoas com com deficiência, vamos lá, de forma generalista, tá? Antigamente se escondia muito isso. E as escolas também não estavam preparadas para identificar as necessidades dos alunos. Hoje as escolas também estão bem mais, né? Exato. Então eu acho que, por muito tempo, a terapia ocupacional ela não foi valorizada muito por uma questão de não aplicação, por um não entendimento da necessidade daquilo. Mas ele sempre É como se existiu. fosse assim, as pessoas com deficiência estão escondidas, os profissionais que trabalham com ela também estão. Exato. Né? Ou nem existiam direito, né? Exato. Porque, pra quê? Se não tem... Exato. Se eu não vou trabalhar, se eu não vou ganhar dinheiro, se eu não vou... Pra que eu vou fazer isso? Exato. É só porque eu gosto, porque eu acho bonito. Também nem todo mundo Exatamente. consegue pensar assim, né? Não é fácil. Mas eu acho que é interessante esse tema geracional. Mas beleza, então vamos embora. Aí só pra gente fazer uma linha do tempo, Marília escolhe TO por causa de Lelê e Lelê escolhe TO por causa da menina do negócio Do lá. YouTube, Do é. YouTube. Também. Exato. A gente se conhece, né? Fora da TO, da a TO. gente se conhece desde pequenininha, né? Assim, pré-adolescente e adolescência ali, a gente se conheceu na igreja. Então, sempre fomos amigas antes da TO. Eu até achei essa semana uma foto minha e dela num acampamento lá da igreja. Com jaleco. Com jaleco, as duas. Foi numa noite de Com profissões. 12 anos, nem Ai, imaginávamos. Nossa, nem imaginava, assim, que ia ter a mesma profissão. Exatamente. E aí, hoje, atuamos juntas, né? Na mesma profissão, e é uma delícia. Inclusive, com um projeto em comum aí, que vocês estão... ao longo do programa, vocês vão falar sobre ele. Vai quando a ser gente já fala, spoiler. Mas aí, Lelê, me disse... Tu comentasse que essa pausa na rotina dos atendimentos para ter esse olhar mais profundo sobre maternidade, para poder cuidar de Eva mais de perto, mudou um pouco também o teu olhar como mãe e como profissional. O que é que isso reflete para... Com certeza, mudou muito, assim, eu não sei nem explicar o quanto. Eu sempre fui louca pela TO, mas eu sabia que eu ia ser ainda mais apaixonada pela maternidade. Sempre tive desejo de ser mãe e sempre tive desejo de vivenciar a maternidade de forma intensa. Então, para mim, não foi nem difícil parar e dizer assim, agora não é o momento de eu estar, né, como eu estava antes em muitos atendimentos, muito focada na profissão, agora eu quero realmente estar com minha filha. Então, isso para mim foi fácil, porque eu sempre tive esse desejo. Mas hoje eu costumo dizer que eu vivo a TO 24 horas com Eva, porque eu faço com que Eva se torne uma criança, uma bebê cada vez mais autônoma, e isso é terapia ocupacional.
né, independente. Então, eu tô sempre ali com aquele olhar de TO, procurando coisa muitas vezes onde não tem, onde não né? tem. E aí é onde entra ser especialista e mãe Uhum. ao mesmo tempo. Eu acho que a gente tem muitos ganhos nisso, porque eu sei exatamente o que acontece, o que eu preciso esperar, o que eu não preciso esperar, o que é típico, o que não é típico, o que eu preciso me preocupar, o que eu não preciso. Sei exatamente como estimular, porque essa é a minha prática diária, era a minha prática diária, né, com os pacientes. Então, estimulação precoce, estimular a criança ali dentro dos marcos do desenvolvimento. Isso, para mim, é muito gostoso de vivenciar isso com ela e ver que ela ganha ali, né, as habilidades. Mas, ao mesmo tempo, é difícil. Porque a gente procura pelo em ovo, sabe? Eu fico, eita, essa menina tá fazendo isso, o que é isso aí e tal. Então, eu fico... E ela lá, eu super fico meio, tranquilinha. sabe? Com medo, assim. E Eva em seu tapetinho sendo filmada Exatamente, e analisada. bem tranquila. Exatamente. Então, assim, às vezes eu me cobro muito nesse sentido, sabe? Vou pra pediatra, parece que tô levando meu troféu. Chego lá, chegamos. Mostra, filha, que você já sabe sentar. Já pode começar a introdução alimentar. Tá linda. Fazendo reflexo. Tudo bonitinho, não sei o que. E fico super orgulhosa, assim, sabe? Do meu trabalho com ela, mas do desenvolvimento em si, né? Então, assim, pra mim tá sendo gostoso vivenciar isso. E também tem aumentado cada vez mais as minhas reflexões com a minha lida com os pais também. Antes de ser mãe, e eu acho que toda terapeuta que foi mãe percebe essa divisão de águas, né, depois. Porque antes a gente olha para alguma coisa ou outra e fala assim, ai, que besteira, sabe? Mas não. Eu acho que a parentalidade faz com que a gente, a depender da profissão, a gente mude o olhar. É normal. Se fosse uma profissão que não tivesse nada a ver, sei lá, engenheiro civil, por exemplo, eu dei o exemplo agora. Cara, não muda nada. Talvez o que é que mude? Cara, eu preciso pensar em alguma coisa que vai ser melhor para as crianças, porque se meu filho morasse aqui, eu queria isso, isso e aquilo. A gente começa a pensar desse jeito. Exatamente. Para qualquer coisa. Exatamente. Né? Então, assim, no meu caso, não falando da minha formação inicial, mas da secundária agora, né, depois dessa mudança de carreira, eu sei muita coisa sobre educação, sobre... Né? E aí, outro dia, eu fui para uma reunião na escola de Mariá, e aí a coordenadora fez, não, Deco, mas veja, você precisa entender que isso aqui... Não, eu faço, veja, eu sei. Isso eu sei já. Não precisa parar, porque o normal são os pais não saberem o que fulano pensa, o que cicrano falou, o que está na literatura, o que, né, o que espera, o que está na norma brasileira, né, NBCC. Então, assim, a gente precisa saber o que é que vai encontrar. Mas é engraçado, porque você começa a querer dar pitaco, né? Fala assim, não é possível que a gente não consiga fazer isso aqui, sabe? Assim, tipo... Exato. Aí a Aline faz, calma. Que aí é a balança, né? A gente Mas precisa aí ser pai e mãe também, né? Precisa. Então, aí precisa balancear também, que às vezes a gente Exato. precisa Ter o entender conhecimento. Exato. Que assim, Mas tudo também- bem. Vamos lá, vamos questionar, mas vamos, às vezes, guardar pra gente também, Exatamente, né? Senão a gente vai o tempo todo exatamente. querer dar Mas pitaco. muda muito, é isso, assim, sabe? Antes, por exemplo, a gente vê muito isso na nossa prática, né? Pais que recebem diagnóstico e passam por um processo de luto. Exatamente. Então, é o luto da expectativa que você criou daquele filho, né? Que seu filho, por exemplo, um dia ia se casar, que seu filho ia sair de casa. Em alguns casos, a gente sabe que isso vai ser mais difícil de acontecer, em outros não, é super possível, mas enfim... De qualquer forma, é um luto da expectativa que você criou daquele filho, quando você recebe um diagnóstico que você não esperava. E esse processo, muitas vezes, demora. E pra gente que é terapeuta, e muitas vezes não é pai, né, não é mãe, a gente, às vezes, olha para aquilo e fala assim, meu Deus, esse pai não aceita. Não aceita que essa criança precisa... Enfim. E aí, hoje, eu olho assim e falo, caramba, eu iria aceitar? O quanto que é difícil aceitar. A palavra aceitar é tão complexo. Poxa, eu tenho um filho e aí agora eu preciso lidar com as expectativas que eu tinha e agora com o que eu tenho. Isso é um processo muito difícil. E antes eu olhava aquilo como assim, minha gente, vamos... Né? Já Tipo assim, supere. vamos... E eu vou- Ok, eu sei que é difícil. Era aquele negócio, ok, eu sei que é difícil, entendo, mas a gente precisa... E hoje eu já penso assim, é difícil pra caramba. E eu vou piorar a situação para você. Conheço o Pedro e tenho certeza que ele vai ser um cara que vai ser super participativo na Com formação de Eva, né?
E aí, muitas vezes, vocês vão ter que também se entenderem para saber o que é melhor para ela. Porque tem hora que a gente vai achar o que eu acho, tem hora que é o que você acha, e a gente precisa entender o que a gente acha que é melhor para ela. Né? Porque sempre a criança precisa ser o objeto, né? Exato, o alvo, né? O grande objetivo é que seja melhor para ela. Perfeito. Não é fácil, não. É difícil. Tu chama Maria de quê? Lila. Né? Ô, Lila, o que te levou para esse universo do neonatal, assim, de perceber essa importância que tu achas de trazer a família para perto, pensar no cuidado, quando tu não tá lá naquele comecinho de vida? Então, durante a graduação, eu não tive tanto contato com a neonatologia. A gente teve uma aula que falou um pouco assim por cima. Eu também tive parte da minha graduação durante a pandemia. A parte prática eu tive prática mesmo, mas infelizmente em algumas partes teóricas. E a parte de visita, o contexto neonatal, eu não tive. E assim, para ser bem sincera, assim, rasgar mesmo, até um dos meus últimos períodos, eu olhava essa área e fazia, não quero não, muito sem graça, muito, enfim. E aí teve um dia que uma profissional lá do HC, Débora, que é maravilhosa, assim, que é uma das minhas inspirações, eu estava num projeto com ela, num projeto de pesquisa, e ela fez, olha, eu vou ter que ir lá na UTI, tu quer ir comigo para olhar? E aí eu, bora. E aí, chegando lá, ela deu praticamente uma aula prática, assim, né? Sobre o que a TO faz, como que a gente pode fazer a diferença lá dentro com o bebezinho, porque acho que um dos primeiros pensamentos para quem está fora dessa área é o que o bebê faz? Né? Tipo, a gente falou de ocupação, dormir, comer, brincar, mas um bebezinho desse tamanho, que nasceu antes do tempo, o que é que ele vai fazer, né? E eu acho que essa é uma das coisas que mais me encanta, é a intervenção precoce, que é justamente o atendimento que a gente faz para prevenir que esse desenvolvimento, para ajudar esse desenvolvimento, essa criança a ter um melhor desenvolvimento. Então, uma criança que nasce antes do tempo, ela está sendo exposta a ambientes diferentes, a estímulos diferentes. Pronto, uma coisa também que eu falo muito para as mães, né? Naquela minha explicação, o que é terapia ocupacional? Não. Uma das coisas que a TO faz muito no hospital e que é muito importante é a parte do cuidado sensorial. Faz do cuidado motor, faz órtese, mas essa parte sensorial ela é muito importante. Por quê? Vocês estão me vendo, vocês estão me ouvindo, vocês estão sentindo o calor desse ar, e, enfim, estão vendo a luz. E estão adaptando o tempo todo a esse ambiente. Esse bebê que nasceu antes, ele estava num ambiente perfeito para ele e ele saiu e está sendo exposto a estímulos, assim... Que ele não estava preparado. Que ele não estava preparado. Desafiadores. E para além, né? Porque não é nem só o som, o ar, é toda a intervenção que acontece nele. Agulha, sonda, exatamente. Imagina. Assim, é muita intervenção. E aí, por isso que eu me volto tanto para essa parte da humanização. Porque, infelizmente, a gente ainda vê muita gente tratando aquele ser, porque ele já é um ser completo, como assim, não é um objeto, mas assim, como uma pessoa que, ele não vai sentir, é muito pequeno, não vai nem lembrar. Sendo que a gente já tem comprovações de que, inclusive, no útero, os estímulos que o bebê recebe ou deixa de receber já repercutem no desenvolvimento. Então, a terapia ocupacional, ela está muito nesse ambiente para proporcionar experiências positivas, para estar trabalhando. Uma outra coisa que eu falo muito. Lá no meu prontuário tem os dados do bebê, mas eu preciso estar trabalhando diretamente com a família, diretamente com a mãe que está lá dentro, para poder esse bebê ter um desenvolvimento e um prognóstico adequado. Então, eu sempre estou trabalhando com a mãe, com o bebê, com o ambiente, com a equipe. Tem essa parte, né, que a gente estava conversando antes, sobre o trabalho da TO com a equipe também, é muito importante. Então, foi esse pacote todo assim, que me encantou e que, além do hospital, eu trabalho também na clínica com intervenção precoce, com os bebês. E, para mim, é isso que encanta, é a possibilidade de cuidar desde o início da vida. É isso que eu amo. Se eu pudesse tentar explicar com as minhas palavras, eu ia dizer que tu fica no meio do jogo, assim, para que a criança tenha o melhor tratamento possível. Isso você faz explicando para o pai, vamos dizer assim, o que é que está acontecendo, como é que pode, o que pode ser feito, e fazendo a equipe médica entender esses pontos que, às vezes, as pessoas não estão acostumadas a fazer
como sempre fizeram. Procedimento, que não entendem o lado que vocês trazem da terapia ocupacional. Exato. É isso? E além do atendimento diretamente com o bebê. Claro. Um bebê, por exemplo, falando sobre ocupações, né? Um bebê, ele precisa de estar acordado o suficiente para mamar, quando ele estiver no tempo de mamar. Mas, assim, um nível equilibrado onde ele não pode estar ultra mega acordado, gritando e esperneando, sem conseguir fazer a pega, mas ele também não pode estar muito sonolento, porque senão ele também não vai fazer a pega. Então, a TO, ela tá ali para que esse bebê participe dessa ocupação, dessa AVD alimentação. Porque é uma ocupação. Porque é uma ocupação, apesar dele ser pequenininho. São ocupações que ele depende de um terceiro, né? Que aí já é qual ocupação? Que entra muito mais fundo em TO. Mas que depende de terceiros, mas que é uma ocupação. É a ocupação dele. É a amamentação, é dormir, é descansar. Isso. E ele precisa de ter isso tudo muito integrado para ter um desenvolvimento, mais, o melhor desenvolvimento possível. Isso, exato. E a gente olha e não faz nada. Não, mas ele já tem ocupações ali. Isso, Na repercute. alimentação, exatamente. E O sono, como esse bebê dorme, como esse bebê come, né? Como ele mama. Então, a TO vai estar observando essas ocupações e dando suporte às ocupações da mãe Da também. mãe, exatamente. Porque aí é justamente o que eu Que falei. muda tudo, né? Exatamente. Se essa mãe ela não estiver bem, se essa mãe ela não estiver lá mesmo no contexto, dormindo bem, comendo bem, descansando, tendo pausas, né? Que assim, quando a gente vai... Eu tô me referindo aqui muito ao canguru. Quando a gente tá lá na UTI, porque na verdade é a unidade neonatal, né? Não é a UTI. UTI é um dos setores da unidade neonatal. Certo. Tem UTI, UCI e canguru. Canguru é quando as mães ficam 24 horas com o bebê, UTI e UCI são quando os bebezinhos ficam lá esse tempo sozinho, né? E aí, quando a mãe vai para o canguru, eu preciso que ela esteja bem emocionalmente. E aí acontece uma coisa que eu amo, que é o trabalho multi, que essa mãe ela precisa estar bem mentalmente, ela precisa de ter acompanhamento terapêutico, psicológico, enfim, para poder cuidar bem, porque se ela não estiver bem, isso repercute. Uma mãe estressada repercute na produção de leite, que repercute no crescimento do bebê, que repercute na alta dele. É tudo um balão. Então, apesar de eu olhar os dados do bebê, eu trabalho 100% diretamente com essa mãe. E tá aí um lugar que a gente vê a importância e a falta que essas pequenas coisas do dia a dia é a maternidade. Tomar um banho é super valioso no puerpério. Inclusive, Ter tempo para escovar os dentes, pentear o cabelo, botar uma roupa. Autocuidado na maternidade. Isso é tão... A gente valoriza isso tanto. Porque no dia a dia normal, levantei, tomei um banho... Isso como escovei o mãe dente. ou como terapeuta ocupacional? A Os percepção? dois, Os porque dois. eu, enquanto mãe, eu sentia necessidade. Mas eu sou TO, então eu sabia a importância disso. Eu Isso. falava, gente, alguém fica com a menina que agora é o meu momento. Eu vou tomar um banho, ninguém me atrapalhe. Vou ter o meu momento de autocuidado, porque isso é importante pra mim. Porque se eu deixar minhas ocupações de lado, eu não consigo dar suporte a ela. exatamente. Então, eu fui uma mãe, por ser TO, que botei assim, disse, isso é importante pra mim. Então, preciso ter um tempo para tomar banho, para ter um momento de autocuidado, para, enfim, descanso mesmo, né? Não fiquei sobrecarregada. Eu tive um puerpério, uma maternidade muito tranquila, porque eu soube também lidar com isso. Mas o que eu digo é, assim, às vezes a gente pensa, é uma besteira, né? Tomar banho, ter um tempo para tomar um café da manhã, se alimentar. Mas tá um momento que a gente sente falta quando tá ali com o bebê recém-nascido, ou isso em casa. Agora, imagine quando você tá com o bebê recém-nascido, que nasceu, Fora do seu contexto. você não levou ele para casa, ele tá no hospital, o quanto que a vida não muda. Não, e inclusive eu estava conversando semana passada com um grupo de mães lá da unidade, e aí eu perguntei, né, qual a primeira coisa que vocês querem fazer quando chegar em casa? Aí teve uma que respondeu rápido, tomar um banho de verdade, tomar um banho, eu quero tirar o grude que tá aqui, assim. E aí ela foi lá hoje, e aí eu fiz, e aí tomou banho? Ela, tomei, estou renovada. É isso. Então, a importância que um banho, uma coisa tão simples que a gente faz no dia a dia, para essa mãe, né? Para a saúde dessa mãe. Perfeito. É isso. Então, mas aí eu tentar fazer a minha pergunta capciosa. Na verdade, não. O que eu queria entender só quando vocês falam esse lance da mãe, quando vocês falam, o foco de vocês é a terapia ocupacional para a criança. Só que vocês entendem que isso não é uma coisa pontual, não é um trabalho pontual na criança. É um trabalho que é feito de forma, eu ia usar um termo bem muito profissional, matricial, assim, que todo mundo, Sim, com todos os que amplia, envolvidos. Então, exato. assim, o TO não é só
para o ponto. Porque se a mãe não tiver bem, com certeza ela não vai conseguir fazer, Com seguir as certeza. orientações que vocês TO é passam para sobre ela. vida, dia a dia, cotidiano. E esse cotidiano tá todo mundo lá junto e misturado. Tá a mãe, tá o pai, tá a babá, tá o avô, a avó. Então, precisa fazer parte, né? Eu, nas minhas intervenções, quantas vezes? Eu não vou, atendo a criança pontualmente. Essa criança tá com tal dificuldade. Vou lá, atendo ela pontualmente e vou embora. Não. Eu converso com o pai, eu converso com a mãe. Essa babá tá precisando de treinamento. Isso. Tanto é que as Chama a crianças- babá pra junto da sessão, pra babá ver como é que eu tô fazendo, pra ela conseguir fazer também nos outros dias. Então, é integrado. Essa criança precisa estar inserida. Não adianta a criança fazer com a gente e não fazer na vida, no dia a dia. Então, a gente sempre está inserindo Exatamente. essa família, a escola. E a né? gente vê a diferença quando a família tá junto. Muito. É perceptível. assim. Nítido. É nítido. Os resultados são mais rápidos, Não dá são pra ir melhores. muito. É isso? Então, mas a nossa intervenção junto com a família torna mais eficaz. Exato. É incrível assim a diferença. Tá. Exatamente. Aproveitando, então, isso que vocês falaram agora, a gente falou muito do bebezinho, mas, assim, se a gente for começar a pegar a criança um pouco maior, quais são os ganhos práticos para ela, né? De um bom acompanhamento, independente da necessidade que ela tenha? Se a gente fala de uma questão motora, social, emocional até, né? Que eu acho que influencia bastante. E como isso reflete a família? Que vocês estão falando que se a família ajuda, é bom. Então, se a família percebe a evolução... Sim. Será que Melhora, isso facilita. é um ciclo que vocês acham que acontece? Como é que é isso? Inclusive, na verdade, só reiterando o ponto de antes, pra gente fechar, é que eu acho que é importante falar que, tipo assim, quando a gente tem essa mãe e tem o pai presente, o combo, ele é o ideal. Porque se você for ver hoje, a licença paternidade é de 5 dias. É uma coisa que influencia completamente nessa mãe, dela ter esse apoio, que vai influenciar no desenvolvimento dessa criança. Então, quando a gente fala nesse conjunto familiar, o pai, ele também... Porque a gente falou muito de mãe, né? Aí eu só quis reforçar que Enfatizar. o pai, ele também precisa estar... E ele não necessariamente... Assim, pode ser até que ele não esteja ali dando de mamar, né? Mas ele tanto trazendo esse apoio para a mãe... Meu Deus. Como Lele, assim... A gente vê, né? Peu sendo esse apoio tão grande para Lele, isso faz uma diferença absurda, né? Então, trazer esse por pai isso que eu junto- tenho vontade de ter 4 filhos. 4? É mesmo. Eu Porque queria ter eu tenho 10 um pai ainda. presente. Mas é Eu sério. queria ter 10, mas não Isso dá mais faz tempo, uma não. diferença tão grande. Você ter um pai ali que é pai, faz a função dele e sabe fazer tudo. Oxente, ele faz isso, faz, sabe trocar fralda, e sabe... Claro, ele é o pai, fez a menina. Claro, faz tudo, faz. Pronto. E isso deixa a maternidade da gente mais leve. Porque a gente não fica sobrecarregada, né? Eu falo Mas, muito... vai. Eu falo muito para as mães, quando elas querem chegar em casa e tomar um banho, eu falo, a única coisa que você precisa fazer só é o peito. O resto, se você quiser chegar ali, dar o pai para ele arrotar, dar para o pai para dormir, enquanto você consegue descansar para poder depois você pegar o bebê, você equilibra isso. É importante ter o equilíbrio ocupacional, né? Exato. E aí, a pergunta que tu fez, né, sobre esse ciclo, né, da gente intervir numa criança, não falando mais de bebê, mas falando de uma criança mais velha, e o quanto que isso repercute na família. E eu digo que repercute muito. Porque quando você pensa numa criança mais velha, quanto mais velha ela fica, mais independência e autonomia ela ganha, concorda? Então, ela vai ficando mais velha, essa criança já consegue, por exemplo, colocar uma roupa sozinha, escolher. Hoje é segunda, eu vou para a escola, então eu consigo pegar minha farda. Eu sei que agora eu não vou colocar um vestido para ir passear no shopping, porque hoje é segunda. Então, eu vou pegar a minha farda, eu vou colocar essa farda sozinha, eu consigo pentear o cabelo, eu consigo tomar um banho, fazer uma refeição. Tudo isso são atividades ali no dia a dia dessa criança que fazem parte do contexto familiar. Vamos trazer para o domicílio, né? Que é onde eu atuo. Deco, a partir do momento que essa criança não faz isso e vai ficando cada vez mais velha e continua não fazendo, a gente tem uma sobrecarga da família. Porque aí a família tem que dar conta das suas próprias coisas e das coisas da criança. Então, sempre que tem uma ocupação não sendo realizada pela criança, essa ocupação está sendo realizada por outra pessoa. Então, vamos lá. Tu tem um filho de 9 anos. Tu tem que fazer tudo para você e tudo para ele. Tu tem que dar o banho dele completo, porque ele não consegue fazer absolutamente nada.
você precisa vestir a roupa, você precisa dar a comida na boca, porque essa criança não consegue manusear garfo e faca. Então, assim, eu estou indo para contextos mais extremos, mas é só para vocês entenderem que essas dificuldades dentro desse cotidiano, elas impactam diretamente na saúde da família, porque essa família fica sobrecarregada. É uma criança, por exemplo, que não sabe brincar. Então, essa criança ela não tem tempo de brincar. Você não tá ali, né? Tem um tempinho, 10, 15 minutos, que você consegue resolver suas coisas porque seu filho está brincando. Mas o meu filho não sabe brincar. Sabe? Então, são coisas que vão repercutindo dentro da saúde da família e que essa família fica, assim, sobrecarregada. Então, a gente consegue ver que o resultado da nossa atuação, ele interfere, sim, na vida da criança, mas repercute muito na família também. Então, como é que a gente pode alertar as famílias para que elas consigam perceber, talvez, situações ou, assim, o que acontece na rotina da vida dos filhos, para que a gente consiga se antecipar a esses problemas que você está falando. Por exemplo, eu não quero que, vamos supor que Maria tivesse essa dificuldade de tomar banho sozinha. Eu não quero que Maria chegue a 9 anos sem saber tomar. Mas, assim, eu tenho, talvez, clareza para entender que isso não faz sentido. Mas como é que a gente pode... Quais são os sinais que as famílias precisam ficar de olho e que podem ajudar a gente a entender, talvez, esse diagnóstico, se não for algum diagnóstico laudado da vida, sei lá o quê? Sim. Faz sentido a pergunta? Faz. Eu acredito que buscando conhecimento, mesmo, assim, do que essa criança é capaz de fazer na idade que ela tem. Porque o que acontece muito é eu chegar na casa da família e aí falar, já consegue amarrar o próprio sapato, botar uma meia e colocar o tênis? Não, mas ele já tem idade de fazer isso, já. Qual a idade de tem. amarrar o cadastro? Então, Tem alguma? a gente... Olha a minha pergunta logo. Então, a eu tô gente querendo tem saber, eu tô querendo saber se eu tô gente- fazendo certo. Para saber disso, você vai fazer parte do nosso curso. Até eu vou fazer. Me dá um cupom, me dá um cupom. Mas tem que fazer você, viu? Porque vai ser aberto para pais. Inclusive, É vou verdade. aproveitar esse momento aqui para divulgar Eita. nossa Eita. Masterclass. Divulgue sua Viu? Masterclass. Vá. Que vai ser para pais e profissionais. E a gente vai falar dentro dessa Masterclass, né? O brincar que faz crescer. Então, dentro da Masterclass, a gente vai falar como brincar com seu filho de forma que você estimule ele também. E o que estimular a cada momento, que foi o que o Deco falou. Gente, e isso aqui acontece com quantos anos? Aí, lá no curso, a gente vai mostrar para você, um bebê de 2 meses, ele é capaz de fazer isso. Um bebê de 6 meses é capaz de fazer isso. E quando esse bebê nasceu antes? Exatamente. Como é o desenvolvimento Então, dele, a cronologia? Exato. Se você quiser participar, entra lá nas nossas redes sociais que a gente manda o link. Mas é isso, assim, a gente... Já tem data para sair essa Masterclass? Já. Pra lançar, né? Pra lançar. Dia 4. Não, dia 4. Dia Dia 4. 4 a gente vai fazer o lançamento lá no Instagram. Filho, são muitos É, spoilers. Ah. É muito babado. Mas eu vou aproveitar, já que um dos temas aí que vocês comentaram, mas só para que eu entenda, por exemplo, uma criança que nasce com 30 e poucas semanas é considerada prematuro. E sim. Vamos supor que ela nasceu no mesmo dia que Maria. Então, elas vão ter a mesma idade e vão crescer com a mesma idade. Isso. Até que ponto essa prematuridade pode influenciar no desenvolvimento delas? Tem a idade Então, corrigida. Faz sentido essa Sim, pergunta? não, Faz. completamente. Inclusive, É isso a uma coisa mesma que eu- idade, teoricamente, até Então, certo ponto. A exato. gente tem Isso a é uma idade coisa que corrigida, é uma né? coisa que eu converso muito com as mães também, que é muito importante, porque assim, hoje eu recebi a visita de que ele tá com 7 meses cronológica, que é o tempo de vida mesmo. Ele nasceu Claro. faz 7 meses, mas corrigido ele tá de 5. Então, o que é que eu falo muito pra elas? Olha, quando você estiver ali perto de um bebê de 7 meses e o seu bebê, teoricamente, com 7 meses de vida, aí pode ser que alguém olhe, mas o meu bebê de 7 meses faz isso e o teu não faz. Então, assim, não é justo eu comparar o meu bebê que está com 5 meses, teoricamente, no desenvolvimento, com um bebê que nasceu de 7 meses. Não é justo comparar um bebê que nasceu no mesmo dia que Maria, sendo que Maria foi termo, né? Nasceu no tempo termo, certo, isso. entendeu? Então, algumas saem com um bebê que nem nasceu, Entendi. né? Por exemplo... A data corrigida Isso. é como se nem tivesse nascido ainda, né? Exato, E tem saiu uma já do... que vai sair
de hoje para amanhã e o bebê dela é para nascer em outubro. Então, ela vai nascer. Eu reforço muito. Olha, seu bebê não nasceu. Então, assim, considere... Não é pra exigir que ele tenha o pescoço duro agora. Exatamente. Não é pra Seja aquele exigir... bebê. E uma coisa também que eu falo é... Veja, teoricamente era pra ele estar aqui em você, no seu bucho, né? Eu falo muito sério, pra ele estar no seu bucho. Então, se esse bebê ele quiser muito estar perto de você, se ele chorar... Porque eu acho que um dos desesperos, né? Que a gente... eu fico até me colocando no lugar. Que eu acho que uma coisa que deixa a gente nervosa é... Ah, esse bebê só quer colo, só quer colo, só quer colo. Calma, né? Ele ainda vai nascer. Então, considere isso e não compare, porque é injusto. Um bebê de 7 meses que nasceu tendo com um bebê prematuro que nasceu, né, antes do tempo. E isso influencia diretamente no desenvolvimento. Tanto que tem a tabela do desenvolvimento, tem as correções feitas por pediatra, todas, e as mães ficam, inclusive, assim, ai, meu Deus, ele tem 7 meses de cronológico, mas ficam fazendo os cálculozinhos, por quê? Aniversário, 7 meses. Mas para desenvolvimento, é 5 meses. Tem que considerar isso. Mas não é um número também, assim, exato que todo mundo, quando chegar em tal idade, com tantos meses, vai igualar. Tem. Tem? Tem, 2 anos. A partir de 2... Assim, veja, a partir de 2 anos não se faz mais a correção. Certo. E dependendo se o Entende-se bebê... que ele se parou. adaptou ali, Isso. ele E dependendo conseguiu... se o bebê ele foi um prematuro extremo, que é ali 28 semanas, que é quase 6 meses de vida, nasceu com 6 meses, aí ainda sobe um pouquinho. Mas, normalmente, é até 2 anos que se faz essa correção. Massa, não fazia ideia disso. Eu sempre tive curiosidade, mas eu acho que eu não sabia nem a quem perguntar. Agora você já sabe. Vai, Lili, tu falou também sobre... Vocês falaram sobre a Masterclass aí que vocês estão fazendo juntas, e aí tu já vem também trazendo um pouco dessa variação, dessa atuação como TO, né? Não só no atendimento, mas também no partilhar o conhecimento através das Isso. redes, essa coisa toda. O que é que isso tem te mostrado sobre as diversas formas da profissão? Porque, com certeza, quando vocês fizeram faculdade, a TO era só Exato. Pra mim era atendimento. atendimento, né? O Isso, negócio sim, lá, né? Completamente. Nossa, mudou muito minha visão. Assim, quando eu tava na faculdade, pra mim, TO era isso, era atender a criança. E antes mesmo de sair de licença maternidade, eu entendi que dentro da minha área, né, sendo uma terapeuta ocupacional infantil, eu tenho tantos outros serviços que eu posso fazer como terapeuta ocupacional. Então, se eu trabalho atendendo aquela criança, que é um dos serviços, eu posso também atuar dando uma consultoria para a escola dessa criança, fazendo uma visita escolar na escola dessa criança, que são serviços diferentes. Eu não estou ali na escola atendendo, mas eu estou observando o que é que pode melhorar. Essa cadeira está legal, a posição do quadro, o que é que eu posso falar para orientar essa escola, para facilitar, por exemplo, o horário do lanche, o brincar, a participação dessa criança dentro da escola. Então, esses são serviços também que a gente consegue oferecer e orientação mesmo para essa família, né? Então, tem muitos profissionais que muitas vezes ficam só presos na criança e esquecem de fazer essa orientação parental, mesmo de sentar uma psicoeducação, sentar com os pais, conversar, ensinar, né? Fazer realmente um roleplay, né? Então, vem cá, faz aqui na minha frente para eu ver como é que você está fazendo. Então, todo esse processo vai para além do atendimento. E aí, quando eu já estava grávida, né? Eu comecei a pensar, meu Deus, vou... ter Eva, né? Quero estar em casa com ela e preciso arrumar formas de continuar sendo uma TO, né? E, assim, crescendo dentro da minha área, mas que não exija esse meu tempo de atendimento, indo nas casas e fazendo os atendimentos, porque eu faço atendimento a domicílio, para quem não sabe. Inclusive, sou apaixonada, não largo por nada. Ela levar para a clínica. Não. Pra mim... Gosto de casa, porque para mim faz muito sentido estar dentro do contexto real dessa Mas criança incrível. para trabalhar as ocupações que acontecem Diretamente, ali né? diretamente no contexto. Para mim faz todo sentido, toda a diferença. E aí foi quando eu comecei a empreender no digital, né? A ser infoprodutora. Então, gosto muito dessa parte de aula, né? De passar conhecimento. Então, eu tenho uma comunidade que é SOS Me Informei, onde a gente tem um grupo ali, né, de estudantes de terapia ocupacional e recém-formados em TO. E essa comunidade é uma comunidade que dá suporte mesmo a essas meninas, que a maioria são meninas. Eu não tenho nenhum tripulante, só tripulantes na comunidade SOS Me Informei. E é realmente uma comunidade que vai ali para ajudar essa recém-formada, né? Então, a gente tem aulas, encontro com profissionais. Isso é algo que
me realiza muito dentro da minha profissão. Eu continuo sendo TO, mas agora muito mais na parte de ensino, mentoria, né? E é realmente essa diversificação, né? Os cursos que a gente faz de forma remota, online, produtos. Então, por exemplo, eu criei 2 produtos que foram muito validados dentro do mercado da terapia ocupacional, que foram os guias de visita. Então, eu tenho guia de visita escolar e guia de visita domiciliar. Poxa, eu tenho tanta TO que fazia visita escolar, mas que ficava perdida. Não sei para onde ir, não sei o que fazer, não sei como fazer. Então, eu vou pegar esse meu conhecimento e vou transformar ele num produto para que ele seja vendível. Então, eu fiz isso. Fiz um produto, né? 2 produtos são diferentes. O guia de visita domiciliar e escolar, que ajuda terapeutas a fazer essa visita, né? Então, eu também estou muito nesse papel de auxiliar outros terapeutas a serem terapeutas melhores, né? E isso, para mim, ganhou meu coração. Não, que legal. Mas aí, hoje, então, todo esse teu trabalho no digital, ele até agora ele foi para outros profissionais, né? Para quem está em formação ou formado. Isso, E perfeito. aí, agora vocês, com a Masterclass, vocês começam também a falar para o público, Isso. né? De Para os pais, né? Para as Essa famílias. Masterclass a gente vai abrir para os pais, porque a gente vê que, principalmente nesse primeiro ano, os pais estão muito presentes com a criança, né? Então, como fazer essa estimulação de forma adequada para uma criança típica que está ali, mas às vezes você não sabe como brincar, você não sabe o que usar, então a gente vai estar abrindo para os pais também, né, Lila? Massa. Uma pergunta, quando tu fala que tu vai nas escolas, as escolas recebem bem? Ou é um Depende desafio? da escola. Depende. Eu imaginei Tá, que A fosse. grande maioria, sim. Ah, é? Que bom. A grande maioria das escolas que eu tenho contato são escolas que me recebem bem e que não só receber bem, mas que acolhem as minhas orientações e que também me passam informações e orientações daquela criança. Porque é isso também, né? A gente, enquanto profissional da saúde, às vezes chega na escola querendo meter banca, né? Tipo assim, aqui eu vou orientar, vocês não sabem nada. Não. E às vezes eu aprendo muito com a escola também, porque é um contexto diferente, são profissionais diferentes, que lidam com aquela criança de forma diferente. E aí é uma grande troca, né? Mas, obviamente, né? A gente não tem isso de forma geral. Existem escolas que são escolas mais difíceis, né? Escolas que, por exemplo, é algo que me pega muito, eu não poder observar a criança dentro de sala. Nem toda escola deixa. Tem escolas, gente, vocês não têm noção do impacto que gera um terapeuta ocupacional que está ali, por exemplo, trabalhando escrita com a criança, uma dificuldade que a criança tem da grafia, de pegar num lápis, o terapeuta poder ir na escola e observar dentro da sala como é que essa criança está sentada, porque a forma que ela senta muda muito, interfere muito a forma como ela pega no lápis. Deixa eu ver como é que é essa cadeira, como é que ela senta, qual o local da sala que está essa cadeira, é o mais adequado, ela está perto, está longe do quadro. São tantos contextos que a gente consegue enxergar. E muitas vezes tem escola que proíbe, que não permite que a gente acesse esses ambientes, né? Tá. Lelê, só última dúvida sobre isso. Quando tu vai na escola, existe a TO da escola para falar ou não é tão comum isso? Não, então, nas escolas que eu fui até agora, eu nunca encontrei uma Nem. TO, por mais que a gente tenha uma especialização em contexto escolar. A maioria das vezes que a gente vai nessas escolas, a gente é a TO que está atendendo ali clinicamente, e não a TO, né, ali do contexto. Tá bom. Porque eu acho que seria bem importante, né, eu acho. certeza. Então. Com certeza. Tá. Lila, me diz uma coisa. Quais são os principais medos dos pais das crianças que nascem prematuras? E, assim, quais são... Eu não vou falar de forma prática, mas eu falo assim, o que é que Lila, como pessoa, né, que entende aquele momento e coloca amor naquilo que faz, consegue ajudar para que elas superem aquele momento? Então, uma das coisas que eu converso... Primeiro, o medo, né? Eu acho que um dos maiores medos, uma das maiores perguntas que eu recebo é: ele vai crescer? Porque tem bebezinho que é desse tamanho aqui, né? Assim, muito pequeno. E aí, é uma perninha desse tamanho, um pezinho muito pequeno. E aí, me perguntam muito: ele vai crescer? Ele vai crescer? Aí eu falo exatamente isso. Em casa, eu sou casada. Eu tenho um que nasceu de 33 semanas e ele é mais alto que eu. Então, crescer, ele vai crescer. Então, Muca, né, meu marido, Samuel, ele hoje é dentista, já tem especialização, se desenvolveu muito bem, foi prematuro de 8 semanas, de 8 meses, 33 semanas mais ou menos.
Então, a maior preocupação é em relação a esse desenvolvimento, né? Porque veio antes, como é que vai ser? Vai ser uma criança com atraso? Vai ter alguma alteração neurológica? A maior preocupação é... Exato. né? E aí, é claro que são respostas que eu não tenho como garantir sim ou não, mas eu uso muito primeiro, da minha experiência real, né? De Muca, que ele foi um bebê prematuro, mas também eu tento orientar elas de uma forma a não entrar nessa ansiedade, né? Assim, vamos olhar o hoje. Como é que ele está hoje? O que é que a gente pode fazer caso ele já apresente alguma alteração? Porque a intervenção precoce é isso, é você olhar ali para o bebê, ele já é um bebê que não consegue, aos 6 meses, sentar direito, ou é um bebezinho que não consegue, ele é muito irritado, não consegue parar bem para mamar, para dormir, para descansar. O que é que a gente pode fazer hoje? E aí é uma coisa que eu tento voltar muito para elas, para não ficar muito nessa ansiedade. Porque, claro, são mães que desejaram o bebê, enfim, ou planejaram ou não planejaram, mas aquele contexto é completamente não planejado. Algumas, inclusive, chegam ali sem nem ter feito o chá de bebê, chegam sem roupinha, chegam sem berço, sem nenhum material, né? Fora as mães que não têm condições mesmo, né? Assim, como é um hospital público que eu trabalho, tem mães que não têm roupa, não têm o materialzinho básico do bebê. Então, tudo isso vai contribuir para esse bebê se desenvolver bem ou não, mas a presença da mãe, para mim, é o que eu sempre falo para elas. A sua presença e a presença, enfim, da família é o que vai ajudar nesse momento e também ajuda nesse momento de tirar o medo, né? De realmente não voltar essa ansiedade desse será, volte para o hoje e foque no que você consegue fazer hoje, sabe? Eu sei que é uma pergunta talvez muito óbvia minha, mas é que vocês tentam falar muito da família, mas quando vocês falam da criança, vocês falam da mãe. É porque a presença paterna... Deixa eu mudar. É porque a ausência paterna é muito grande ainda. Gritante, pra mim, assim, Veja, eu vejo. aí eu acho que tem... Vocês entenderam o Eu que eu tô falando? entendi, Porque, assim, aham. porque vocês falam família com muita vontade. Mas quando vocês falam exemplo, sempre é a mãe. Sabe? Tipo, Erro eu sei. nosso. Não. Mas não, isso não é uma coisa que eu percebo, assim, a precisa gente ser tem a realidade, pais, é por isso a que eu tô gente tem perguntando, pais porque- mais ausentes, assim. Isso. Principalmente quando a gente olha para crianças com deficiência, o número de abandono, não digo Sim. abandono, não necessariamente desse pai abandonar a casa, sair e deixar essa criança, que isso também acontece. Mas do abandono emocional, de não querer lidar com aquilo, de não se interessar pelas terapias, de não querer entender como é que aquela criança está evoluindo. Raros são os... A mãe tem lá sempre, como é que ele está, evoluiu, isso aqui. Então, sempre observando o que é que está acontecendo dentro da terapia. Pais são, conto nos dedos, os pais que se interessavam de forma ativa mesmo, de, doutora, e aí, como é que ele está? Tá conseguindo fazer isso? Como é que eu posso ajudar? O que é que eu faço em casa? Como é que eu estimulo? Raros. Eu conto nos dedos os que eu vi fazendo isso, né? Eu me refiro muito às mães, primeiro pelo contexto do canguru, porque os pais, eles não ficam lá, eles não são visita, eles podem chegar a qualquer hora, mas eu me refiro muito às mães, porque eu trabalho mais diretamente com elas. Mas, assim, termina que sim, que a gente vê um comprometimento maior, uma presença maior das mães do que dos pais. Lá no canguru, eu vejo até uma presença muito boa. Eu fico feliz, inclusive. Teve um lá hoje, teve um que foi... que quando estão mais perto, quando moram mais perto, mais perto do hospital, eles estão mais presentes. Mas quando mora muito distante, que precisa estar trabalhando, aí realmente tem essa distância física também, né? Mas termina que eu me refiro muito às mães por causa disso. Mas eu concordo com o que o Lelê falou. As mães estão bem mais presentes. Sabe o que eu acho? Que vale uma aula bônus na Masterclass sobre orientação parental Com Deco. com o pai. Eita, poxa! Ei! Caramba, a gente tava pensando num... Deco vai ser nosso convidado. E aí, tá vendo? Mais um spoiler. Já estava programado. A gente foi. só fez Foi inscrição. só Foi só um... a ligação aqui. É.
Mas eu acho que vale, Charminho. no Com sentido certeza, da gente com conseguir certeza. tentar. E aí, e talvez, eu sei que, claro, que vai ser muito mais fácil falar para as mães, mas tentar fazer, eu sugeriria, né? Um primeiro momento com as mães, para que depois a gente tentasse trazer os pais juntos, sabe? Por conta para que entendam a importância disso. Ontem a gente falou muito sobre apego seguro aqui, por exemplo. Cara, os pais precisam saber o que é isso, como isso é importante. Então, assim, acho que talvez tenha um pouco de teoria que a gente não é preparado para ser pai o tanto quanto as mulheres são preparadas para ser mãe, mesmo que eu não concorde com isso, tá? Exatamente. Mesmo que eu não concorde. Mas eu acho que a gente precisa teorizar um pouco para esses pais, para eles Sim. entenderem a importância do negócio. Sim. E eu acho que ter uma figura, se você topar mesmo, né? Se a gente depois combinar tudo certinho, de ter realmente falando vai fazer diferença, porque o que acontece, o que eu vejo muito lá, né? Tem muita mãe de primeira viagem. E aí, o que acontece? Aquele bebezinho frágil. Eu, um dia, já tive medo de pegar aquele bebê. A mãe também teve um dia medo de pegar o próprio bebê. E aí, quando chega no pai, o pai faz assim, não quero não. É. Não quero, não vou pegar, é muito frágil. Tem Sendo pai que só pega bebê com 3 meses, porque sendo já tá que esse- durinho. esse- Eu aí é soube de um que que tá. 2 anos, quanto mais Vê. 3 meses. Mas aí Trocar é que tá, a fralda, troco veja. não, tenho medo do menino cair. Não, faço não, que eu tenho medo. Tenho medo. A Exatamente. gente também tem, isso que a gente Exatamente, faz é o com que eu medo. falo. É exatamente o que eu falo. A mãe de primeira viagem, ela também teve. Todo mundo teve, na verdade. Todos os profissionais, inclusive, que primeiro dia na unidade neonatal viu aquele bebezinho que tem que pegar, tem medo. Mas o que eu vejo muito são os pais se esquivando. Ah, não, tenho medo. E a mãe mesmo que dá o mamar e eu não preciso pegar, não. Quando ele tiver mais durinho, eu pego. E aí, realmente, eu acho que tem que ter mais essa conversa, essa troca de que é novo para todo mundo. E se não for novo para a mãe, mas tem a oportunidade de ser novo para o pai e para ele Isso. meter a cara e ir, entendeu? E pegar. Perfeito. Então, vamos falar um pouquinho de futuro e legado. Uau. Porque a gente tem que fazer isso, né? Se um legado não for algo que marque, para Deixa eu contar uma coisa. Para que viver? É. Uma coisa. Eu sempre que eu vou na unidade neonatal, eu mando uma mensagem pra Muca. Vamos ter um filho. Vamos. Hoje a gente vai ter um filho. Hoje. Porque você fica assim... Porque qual é o meu plano, né? O meu plano é... Eu sou casada há um ano e pouquinho. E aí o nosso plano foi segurar até 2 anos pra realmente aquela questão meio psicológica mesmo, né? Se entender como casado, se entender ali como casal e tudo mais. Mas todas as vezes que eu entro nessa unidade neonatal, que eu olho esse bebê, eu mando uma foto pra ele. A gente vai ter hoje. Porque, nossa, o útero, assim... Coça. Meu Deus do céu. Eita. Não, sério. É muito Muca, lindo. um recado aí pra você, hein? Ah, mas se depender dele... Beleza. Já tava... Já tava aí. Tá bom. O legado em termos de filhos, né? O legado deve Vai- ser grande. vai vir, A prole vai ser exatamente. grande A prole aí vai para ser vocês grande. duas, né? Tudo bem, se Deus quiser. Meninas, o que é que vocês gostariam de que todo pai, toda mãe soubessem ou entendessem da importância dessa parentalidade presente, ativa, que cuida do desenvolvimento da criança? Como isso ajudaria vocês, por exemplo, nos tratamentos? Acredito que primeiro o pai acreditar que a criança é capaz, sabe? Que a criança pode. Mas é muito comum isso, de você chegar Quando e... a gente está num contexto de uma criança que tem uma deficiência, é comum a gente ver que muitas vezes os pais, eles até Desacreditam. incentivam, mas no fundo desacreditam que aquilo é possível. Morar sozinho. Assim, tá, a gente tem que estimular ele a ser independente, mas morar sozinho, acho que não vai rolar não, sabe? E é algo possível hoje, né, quando a gente olha. Então, eu acho que primeiro é acreditar que esse indivíduo ele é capaz. E fazer de tudo para torná-lo capaz. Primeiro é acreditar que ele pode e mover, né, ambiente, a forma de falar, a forma de lidar, para que ele realmente seja um sujeito autônomo, né? Então, é realmente acreditar e estimular. Eu acho que é isso, assim, seu filho tem capacidade para se tornar um indivíduo, né, com independência, com autonomia. Obviamente, a gente sabe que tem casos que são mais complexos, que a criança vai precisar de maior nível de suporte, seja dos pais, seja do profissional, mas que a gente acredite que ela vai ser mais capaz de ser independente
e autônoma dentro do contexto que ela tá, sabe? Então, acho que é isso, assim, é acreditar. Se os pais acreditassem que aquilo é realmente possível e fizesse por onde, assim, no sentido de seguir as orientações, né? Porque muitas vezes a gente vê que essa fuga de seguir a orientação, muitas vezes, do terapeuta, às vezes é isso, né? O pai, no fundo, não acha que aquilo dali vai dar um certo. resultado, sabe? Exatamente. Agregando, assim, juntando o que o Lele falou, o que a gente já falou, né? Estar presente. Eu acho que faz a diferença para a criança ver o pai ali, ver a mãe, ver a família, ver que acredita, estar, sabe? É algo que faz a diferença e, como a gente já falou, faz diferença, inclusive, praticamente mesmo, né? Quando esse pai está mais presente, quando ele está ali acompanhando a criança, a gente consegue ver melhoras mais... Os frutos do Dos resultado. frutos, exatamente. Lila, me diz uma coisa. Tu trabalhas tanto no público quanto no privado, né? Na clínica que tu fala. Existe diferença, assim, no envolvimento das famílias? Sim, mas eu falo assim, vamos pensar na família, mas vamos pensar também as equipes. Como é que funciona isso? Existe, assim, em vários aspectos, né? A família termina que, até pelo que a gente falou antes, são mães, são famílias que não têm tantas condições de ter uma terceira pessoa para cuidar, uma terceira pessoa para levar, acaba que no público são mães, são pais mais presentes ali na terapia. E aí, às vezes, por dedicação, às vezes por realmente falta de alternativa. E no privado, o que eu vejo mais, não é 100%, tá? Mas o que eu vejo mais é uma terceirização, vamos dizer assim, desse cuidado que, veja, não é errado uma babá, uma outra pessoa levar a criança para a terapia, de forma alguma. Mas o que eu observo muito beleza, essa babá, enfim, essa pessoa levou, mas essa mãe em casa, ela está recebendo o que aconteceu na terapia, ela está contribuindo. Ela consegue acompanhar mesmo à distância a terapia? Porque a gente entende que, às vezes, dependendo da profissão, a pessoa não vai conseguir acompanhar. E, assim, isso é fato. Exatamente. A mãe e o pai, né? Exatamente. Então, assim, a rede de apoio precisa existir para que a criança tenha o atendimento. Isso. Né? Tenha faça todas as terapias que sejam possíveis. Isso. Mas, realmente, eu acho que é uma coisa que mas é um trabalho também que, por exemplo, vocês fazem muito isso, né? Eu sei que o Lele faz de fazer relatórios enormes para poder passar, para poder manter informado. E eu sei que, assim, pelo menos o que eu escuto é que é bom, é positivo, porque nem sempre as pessoas têm... Podem estar, né? essa possibilidade de estar acompanhando 100% do tempo, né? Exatamente. E acho que vale muito da gente também, enquanto terapeuta, reportar esses pais, né? Isso. Dar feedbacks de sessão, o que é que está acontecendo com a criança. Então, sempre que eu posso, eu faço um vídeo ali rápido de um ganho que eu estou vendo que a criança está tendo, mando no grupo dos pais, que eu gosto de ter sempre grupo com os pais para que a gente tenha essa comunicação melhor, eu consiga dar essas devolutivas. Os pais também trazem muito no grupo. Isso. Então, acho que essa comunicação, ela precisa também ser ativa dos terapeutas, não só esperar que os pais... Mas, poxa, já que ele não está fazendo, por que não ter essa iniciativa, fazer um grupo no WhatsApp, por exemplo, e fortalecer essa comunicação, né? E depende muito de cada contexto, né? E os pais que não conseguem estar ali, a grande maioria justamente entra ali pelo de WhatsApp, essas coisas assim, eles entram ali em contato, mandam dúvidas, filmam às vezes a criança, que eu peço, filma em casa e tal. Mas isso tem essa variação do público para o privado. Exato. Sempre vai existir, né? E aí, assim, tem coisas que vão ser boas e ruins para os dois lados, a depender das possibilidades de cada um, né? Exato. Meninas, para a gente fechar, eu queria que vocês deixassem uma mensagem para os pais hoje que se sentem inseguros diante do desenvolvimento dos filhos dele. O que é que vocês diriam para esses pais? Eu diria, calma, respire. Seu filho é seu filho. Para além de um diagnóstico.
para além de um marco motor de desenvolvimento. Ele é parte de você, sabe? Então, curta esse bebê, principalmente com famílias que já recebem o diagnóstico logo no nascimento. Eu digo sempre assim, curta o seu filho para além das outras coisas que são atribuídas a ele. Então, eu diria, né, para esses pais que, enfim, ficam aflitos com a situação de atraso de desenvolvimento, diagnósticos que existem, que seu filho é uma pessoa valiosíssima para profissional, para você, para a família, e que as coisas vão se organizar no seu tempo, né, e dentro das capacidades e enfim, qualidade que esse terapeuta pode proporcionar para o seu filho, as coisas vão se organizar, vão se ajustar. E respire, mantenha calma, um dia de cada vez. E é isso, buscar profissionais capacitados para tratar, né, para intervir com essa criança, mas, para além de tudo, dar muito amor, muito colinho, muito afeto, porque é disso que o ser humano, não só a criança, né, mas o ser humano precisa de acolhimento, para que isso também faça diferença no desenvolvimento, porque faz muita, né? Então, às vezes, a gente está ali só focado em terapia, mas essa criança, esse bebê, ele não tem tempo de qualidade com a família, não tem um colo, não tem um afeto. Isso impacta tanto no desenvolvimento, a gente sabe que isso impacta, né? Crianças que não têm esse vínculo muito estabelecido com a família. Então, não é só terapia que resolve. Você, né, enquanto mãe, você enquanto pai, familiar, também pode dar muito para essa criança, né? Com afeto, com carinho, com atenção. Respire. Ela falou... Tu fechou, amiga. Tu arrasou. Isso. Fale, decola. Não, é isso e eu uso muito essa frase, né? Você já foi colinho hoje. E isso serve não só para os estudantes, que eu me volto muito para os estudantes na rede social, mas para todo mundo, porque todo mundo precisa de colo. E o colo não necessariamente físico, né? De estar ali com o bebê no colo, mas o de acolhimento, de escuta. Então, eu acho que seja colo, né? Seja colo para sua criança, seja colo para você, para os pais que recebem um diagnóstico, se permita sentir, se permita, né? É uma coisa difícil, assim, uma notícia que impacta. Então, não tente ser forte, não, é normal você se assustar, mas conte com a gente, e conte saiba com que os isso não é profissionais. definitivo, isso Com não define certeza. seu filho, né? A gente, inclusive, assim, a gente está aqui para isso, né? Para tornar, assim, uma rotina o mais funcional possível, tornar Mais a criança leve, mais exato. leve, tornar a criança mais independente, em relação ao desenvolvimento, enfim, em relação à participação dela nas ocupações. Conte com a gente também, com a sua equipe. É legal. É engraçado esse negócio de colo. Toda vez que minha mãe me liga ou manda mensagem, faz, tá tudo bem, filho? Eu falo assim, tá precisando de alguma coisa? Eu digo pra ela, colo. Cara, eu nunca vou... Eu acho que colo, Colo é muito né, bom. dos pais... Assim, colo dos pais é um negócio tão bom, né? Não vou nem falar dos avós, que senão eu começo a chorar aqui. Mas eu acho que colo é um negócio que É potente, cura, né? é potente, Só muito, tá ali, muito sabe? forte, Só tá ali perto. E às vezes existe tanto uma preocupação, mas se der colo, vai ficar mimado, se der não Ai, sei o quê. Ai, Eu eu dou tanto. Eu não... Eu dou tanto. Daqui eu a pouco... faço quanto mais colo, melhor. E passa tão rápido. Exatamente. O pezinho de Eva entrar na minha boca. Eu comi o pé dela todinho, assim. Uma hoje, bisnaguinha. uma bisnaguinha. Hoje não entra mais. Eita. Cresce tão rápido. Dê falo- colo, curta. Meu Deus, isso aí. É tanta gente falando, né? Dá muito colo, vai ficar mimado, vai se acostumar. Deixa se acostumar com o que é bom. Exatamente. Não é não? Melhor coisa do mundo se acostumar com o que é bom, deixe. Só não quero que ele se acostume com o que é ruim. Aí eu não quero, não. Com Exatamente. falta de amor, com agressividade, com falta de afeto. Isso eu não quero que ela se acostume. Agora, se for para ela se acostumar com amor, respeito, oxi, deixa. Cuidado, com Pode certeza. deixar. Agora, como TO, não fazer o que ela sabe fazer. Não fazer por ela o que ela sabe fazer. Exatamente. Com Olha aí. certeza. Agora, eu também Não, sou mas- firme lá em casa. Eu digo, isso aí você já faz sozinha. Olha aí, tá vendo? Role Uma coisa- e uma vai coisa buscar tá seu coisa, outra brinquedo. coisa. Aí, tá certo. Role e vai buscar seu brinquedo. Meninas, muito obrigado, muito obrigado. Foi massa o papo. Eu acho que foi super esclarecedor, assim. Pra mim, eu tava até assim pensando, caramba, será que a gente vai conseguir gravar um programa inteiro sobre terapia ocupacional? E era muito daquela conversa do que a gente começou a falar, do que é, do que pode ser, dos vieses que vão e tal. E assim, e muita coisa a gente não falou, porque a gente se deteve muito
a infância, né? Vamos dizer Isso, assim. exato. Então, a gente talvez tenha outros papos Ó, por aí, com né? certeza. Tem ainda, dentro da terapia ocupacional, saúde do trabalhador, saúde, a parte social, a parte com Mental, enfim, tem tantas física. coisas. Nossa, Cuidados é muito amplo. paliativos. Tem, inclusive, antes do bebê nascer, que é o cuidado materno, que inclusive Exato. tem a residência de saúde Quando eu digo que é complexo, mulher. é um é negócio muito. forte. Saúde emocional e saúde do trabalhador, eu tenho interesse depois de conversar com vocês sobre isso, porque acho que tem a ver muito. com a universidade A gente parental. pode... Sim, é isso. É muita coisa mesmo, até é grande demais. Mas é isso, muito obrigado. Que vocês continuem na missão, cada uma do seu jeito, mas que vocês juntas também consigam atingir os objetivos que vocês esperam, que a maternidade né, chegue logo, quer dizer, chegue no tempo de Deus, Isso. mas que chegue como for, e que a gente possa ter várias conversas ainda pela frente. Pois é. É sempre um prazer estar aqui. Amo. Aí conversar com a gente. Vocês falam muito E esse mesmo. podcast é incrível. Poxa. A gente é falante. Ainda muito bem. obrigada, muito. Assim, eu amo vir pra cá, assim. Eu acho o Fala Papito revolucionário mesmo, assim, sabe? O fato de você falar com pais, para pais, sobre paternidade, isso me ganha tanto. Eu sou fã desse trabalho, assim. Parabéns. Tinha E é que ter um sempre um doido para prazer. fazer isso, né? Tinha que ter. Tinha Ah, que ter meu um doido. pai. Tinha que ter um doido para inventar um negócio desse. Mas é isso. Obrigada. Eu que agradeço. E sabe o que eu levo dessa conversa? É que as nossas crianças não precisam apenas de cuidados básicos. Elas precisam de atenção verdadeira, de olhos que percebam o detalhe. E eu sei que vocês têm isso. De mãos que saibam apoiar, de pais e mães que entendam que até no brincar mais simples existe aprendizado. E também existe futuro sendo construído ali naquela brincadeira. É sobre realizar atividades simples. É sobre estar, é sobre participar. A terapia ocupacional vai muito além das crianças, mas hoje ela nos lembra que a infância é um território sagrado, que o colo, a escuta, o estímulo certo e até a paciência em esperar o tempo da criança são sementes da vida. Lelê nos mostrou que ser mãe e profissional ao mesmo tempo é também aprender e até recomeçar. Olhar com outros olhos. Pensar diferente, fazer diferente. Lila nos lembrou que até dentro de uma UTI neonatal, onde tudo parece ser tão frágil, existe espaço para a esperança, para a presença e para o vínculo, principalmente quando todo mundo está envolvido com o mesmo objetivo. É esse o chamado que fica para a gente, né? A gente precisa cuidar melhor das nossas crianças. Consciência, com fé e sempre com presença. Porque quando a gente cuida da infância, a gente está cuidando da humanidade inteira. E quando a gente cuida da humanidade, a gente está construindo o futuro. Obrigado, Lelê. Obrigado, Lila. E obrigado a você que nos escuta por cada reflexão que você leva daqui, porque é uma chance de transformar a sua família e, junto dela, o futuro que a gente quer para os nossos filhos. Até o próximo episódio. E lembrem, a presença, ela cura. Tchau, pessoal. Valeu. Fala, papito. Papai, eu muito te amo. Papito, fala, papito. Papito, fala, papito.